percebo porque é que muitas igrejas, aliás, até percebo, eu acho que muitas igrejas fogem porque o assunto é complexo, requer estudo e dá trabalho. Dá trabalho. E muitos pregadores, e se calhar já me aconteceu, eu espero que não aconteça, mas temos todos de nos esforçar para vir aqui trabalhar e fazer a nossa parte. E estudar um assunto como esses, para não dizermos asneiras, temos que o preparar muitíssimo bem. E como é mais fácil pegar um salmo qualquer e abordar o tema, muitas vezes fugimos, os pregadores, de abordar certos temas porque são um bocadinho complicados. Há aqui um bocadinho de preguiça, há aqui um bocadinho de desconhecimento e há aqui um bocadinho de ter medo de errar no que vou dizer. Mas a Bíblia não nos pede para nós inventarmos, apenas para nós lermos e abordarmos com o que sabemos. E eu acho que temos de ser todos, quem sobe aqui tem de ser humilde o suficiente para dizer eu não sei. Ou dizer, quanto a isto eu não consigo perceber a interpretação. O próprio Pedro dizia que havia assuntos das cartas de Paulo que não sabia. Porquê é que nós havemos de querer saber tudo? Não havemos de saber tudo, é impossível. Mas Paulo abordou este assunto e não teve medo de o abordar. Paulo visitou Tessalónica da sua segunda viagem missionária. Esta era uma das capitais do Império Romano. Era uma cidade com aproximadamente 200 mil pessoas. O acesso para Tessalónica, se nós pegássemos em Tessalónica e equiparássemos aqui a Portugal, nós diríamos que era uma daquelas cidades que tinha uma autoestrada. Vamos explicar porquê. E nós tendemos a achar que as cidades que têm uma autoestrada são mais importantes. Pois era. Tessalónica era recebida pela Via Ignácia, que era como se fosse a A2 do sítio. Mas a A1, que é a Via Ápia, também estava lá perto. O que prova, eu não vou entrar em detalhes, ok? Investiguem, Via Ignácia e Via Ápia eram as principais vias de comunicação do Império Romano. E Tessalónica batia ali. E, portanto, era um sítio super importante. Nós lemos em Atos 17 o que aconteceu na presença e no tempo em que Paulo esteve em Tessalónica. E por isso é que Atos foi tão importante e nós abordámos durante tanto tempo Atos. E nós lemos em Atos 17, depois poderão ler, que Paulo teve 3 sábados em Tessalónica, na sinagoga, a ensinar e a pregar o Evangelho. Ou seja, nós conseguimos perceber que 3 semanas Paulo esteve a colocar a semente e a base da igreja de Tessalónica. Esteve 3 sábados a ensinar a sinagoga, ele o restante tempo também teve a continuar a pregar. E foi a base da própria igreja, foi instituída em 3 semanas. Em Atos 17, nós lemos, lembra-se aquele paralelo que eu vos contei quando aparece o fruto? Se nós devemos cuidar a maçã ou a fruta fica estragada por causa da mosca da fruta? Pois é, quando aparece fruto, há sempre a tendência do fruto ficar estragado, porque o fruto atrai, e atrai o que não é bom. E como Paulo estava a dar fruto, o que aconteceu? Apareceram as tais moscas. Atos 17:5, eu cito, alguns homens perversos, dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. As tais moscas. Paulo a produzir fruto e o ataque a acontecer. E estes diziam isto de Paulo. Atos 17:6. Eu estou a citar. Estes, e a estes é Paulo e companhia, têm alvoroçado o mundo. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, estes que têm virado o mundo do avesso também chegaram a Tessalónica. E com isto eu aprendo uma grande lição. Os primeiros cristãos tinham uma marca, que parece que se perdeu com o tempo. É onde eles estavam, o mundo já não era igual. Onde eles estavam, o mundo ficava meio virado do avesso. Será que as pessoas do nosso trabalho sabem que nós somos crentes? Será que as pessoas da nossa escola sabem que nós somos crentes? Será que as pessoas da nossa rua sabem que somos crentes? Eu vou-vos dar uma notícia de última hora. É que na igreja primitiva, onde um crente estava, toda a gente à volta sentia isso, percebia isso. E por isso é que o ser crente era significado de aqueles que viram o mundo do avesso. Hoje em dia as pessoas põem um peixe para dizer que são crentes. Podem pôr peixe, podem pôr tubarões, eu não quero saber. Porque se nós não virarmos o nosso mundo do avesso, podem pôr 10 peixes lá atrás. Isso não faz de nós mais crentes do que os outros não têm peixe no carro. Com todo o respeito a quem tem peixe, nada contra. Mas a questão não é dar o peixe. Eu posso pôr um tubarão de boca aberta. Não interessa, não quero saber disso para nada. E por isso é que eu nunca pus peixe. Porque eu já vi pessoas com peixe a fazer coisas na estrada que não gosto. Eu não quero ter peixe. Porque posso dar um mau testemunho de ter peixe no carro. É melhor não ter peixe nenhum e fazer outras coisas. Mas eu quero-vos dizer que um crente marcava a diferença por outras coisas. Será que a população daqui do Conde diz aqueles tipos que têm aquele sítio na Avenida da Liberdade, não é de Lisboa, mas aqui, viraram aquilo do Conde do avesso? Se calhar nós
temos a nossa expectativa espiritual tão baixa que já nem queremos saber. Mas devíamos querer saber, porque os crentes primitivos tinham essa imagem de marca. Então Paulo, devido a estes indivíduos de má fama e que lhes complicou a vida, fugiu de Salónica, ou saiu de Salónica, para uma cidade chamada Bereia. Eu estou na introdução ainda, está bem? Mas eu prometo que vou fazer isto rápido. E estes receberam a mesma informação que Paulo deu de Salónica, mas tinham uma grande diferença, é que eles estudavam o assunto para ver se Paulo tinha razão. É como se Paulo pregasse e eles iam para casa com as escrituras que tinham. Deixa-me cá ver o que Paulo falou. Tenho uma dúvida. E apanhavam Paulo de ar e Paulo, eu não percebo o que tu disseste, que eu estou a fingir que sou os dos Bereia. Não está cá escrito isto. Paulo, eu não percebi o que tu disseste ontem à noite. Eu até nem concordo. Explica mais, porque eu vejo isto de forma diferente. É isto que falta aos crentes muitas vezes. Capacidade de análise individual. Qual é o problema de dizer ao pé de alguém e dizer assim, olha, eu acho que o que disseste não está bem, porque eu vi isto, isto e isto e isto. Não tem mal nenhum, temos que encarar. Já me disseram isso, eu acho muito bem. É sinal que outra pessoa também estudou o assunto. Porquê é que temos todos que concordar com aquilo que eu digo? Não concordem. Se virem que eu não estou a dizer uma coisa bem, digam-me para depois na próxima mensagem corrigir. Nós devemos ser humildes o suficiente para corrigir a nossa opinião. E vós que estão a ouvir, e vós que estáis a ouvir, eu também ouço muitas vezes, temos que ter a nossa opinião própria, convicções próprias. Porque quando chegarmos ao céu, Deus não vai perguntar, então, qual é a tua base de fé? É aquilo que o X ou o outro dizia. Não, é aquilo que eu próprio, convictamente, sei que é verdade. E isso é ser crente de Bereia. E esta é outra marca de um crente saudável. Ok? Esta é outra marca. No final de cada capítulo de primeira epístola aos Tessalonicenses, temos uma imagem de marca. Outra imagem de marca. 1:10, leiam comigo. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. Futuro. Final do capítulo 2:19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Futuro. Final do capítulo 3:13. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis e santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Futuro. 4:17. Depois de nós os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Futuro. E sabe que no capítulo 5 também temos isto? 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Futuro. Qual é o tema desta epístola? É futuro. Associado à vinda de Cristo aos ares. Arrebatamento, como vamos ver. Ok? Paulo diz-nos que vai acontecer, mas não nos diz quando. Mas vocês abrirem o YouTube, aparecem vezes a dizer pela pista A, B e C, o Senhor virá naquela altura. Mas depois eu não vejo ninguém a dizer peço desculpa que me enganei. Porque acontece sempre dizer assim, ele virá e tem para uma data, ok? Mas depois quando falha, ele diz desculpem. Não, por acaso até é verdade. Aparece-me a dizer que afinal é outra data. Mas não dizem desculpa, eu errei. Afinal a minha informação, a minha fonte, eles nunca dizem as suas fontes, a minha fonte estava errada. A Bíblia não nos fala quando é que o Senhor virá aos ares, porque não precisam de dizer, já na altura esperavam, porque pode acontecer a qualquer altura. A Bíblia dá-nos pistas sobre a vida do Senhor à Terra para julgar a Terra. E sobre isso falaremos no segundo epístola de Tessalonicenses daqui a 10 minutos. Mas na primeira epístola de Tessalonicenses ele não nos diz quando é que o Senhor virá para arrebatar a igreja, porque não precisa de haver sinal nenhum. Eles esperavam na altura, assim como nós hoje podemos esperá-lo. Ok? Então vamos ver. No capítulo 1, primeira epístola de Tessalonicenses, vamos entrar agora a fundo, temos os 3 tempos da vida cristã. 3 tempos. Qual são os 3 tempos que existem na gramática? Os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Pois é, na vida cristã também temos o passado, o presente e o futuro. Leiam comigo, por favor, 1:8 até 10. Como labareda... Desculpa, estava na segunda epístola. Esta labareda de fogo é mais na segunda vinda. 8 a 10. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Exatamente. Não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura.
Estão aqui os 3 tempos da vida cristã. O tempo inicial, passado, como dos ídolos vos converteste a Deus. Paulo está aqui a dizer, o vosso passado é igual ao passado de qualquer pessoa que se converte. É como uma altura em que se converteu. Isso é passado. Vocês foram idólatras. Vocês eram idólatras e converteram-se. Isto é o passado da vida cristã. Presente, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós somos salvos e pagos, e a nossa salvação foi paga por bom preço, para que hoje, no presente, possamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não é o nosso interesse, é a Deus. Ok? E este é o presente da vida cristã. Passado, fomos salvos da idolatria. Estávamos longe de Deus, separados de Deus, para que no presente possamos servir a Deus. E onde é que está aqui o futuro? E a esperar dos céus, 10. E a esperar dos céus o seu filho que ressuscitou dos mortos. Passado, presente e futuro. David, estás a esticar. Será que é mesmo assim? Há outro versículo que nos mostra isso. Até antes, 1:3. E também no versículo 3 vemos passado, presente e futuro da vida cristã. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de caridade e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo lembrava-se sem cessar da fé deles. E a pergunta que eu faço é, como é que alguém obtém a fé? Através do momento da conversão. Passado. Do trabalho de amor deles no presente e da paciência e da esperança que eles tinham em relação ao futuro. Passado, presente e futuro. Os 3 tempos da vida cristã. Mas este capítulo é interessante, porque é um capítulo de quase a gramática da fé. Temos os 3 tempos e temos aqui as 2 direções da vida cristã. As 2 direções. Ou melhor, as 2 direções do Evangelho. Capítulo 1, versículo 5. Leiam comigo. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. A primeira direção que nós temos do Evangelho é que o Evangelho vem ter connosco. O nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Eles estavam quietos de idolatria e foi o Evangelho que os apanhou. Primeiro, a primeira direção do Evangelho é que o Evangelho atropela-nos. Vem ter connosco. A segunda direção do Evangelho está a 1:8. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Depois do Evangelho de atropelar e vir ter connosco, nós agora devemos fazê-lo soar aos outros. E esta é a segunda direção do Evangelho. In, out. Eu não vou dizer que tem uma terminologia económica e não fica bem. Mas primeiro recebemos o Evangelho para depois podermos fazê-lo soar aos outros. Direção in, direção out. Por vós soou a palavra. É interessante. É porque o Evangelho foi até eles. Não foi eles que chamaram. O Evangelho foi até eles. Muitas vezes eu li isto e não sei, é devia ter trazido o texto, porque o texto é muito bom, em que há pessoas que têm muitos problemas em convidar outros para vir à igreja. Porque têm sempre medo. Será que calha com o pregador certo? Será que na altura temos música boa? E eu um dia um que respondeu assim. Sabe qual é o problema das igrejas de hoje? É que estão muito preocupados com a forma e não acreditam no poder do Evangelho. Por quantas vezes as pessoas são abençoadas pelo Evangelho por pregações muito simples? Paulo era aquele que dizia que procurava falar sem sabedoria, sem eloquência, para que o poder do Evangelho se manifestasse. Muitas vezes o Evangelho não se manifesta mais aqui, porque estamos mais preocupados com a forma e nem acreditamos no próprio Evangelho. Porque o Evangelho é o que tem poder para modificar, seja o que for. Mais do que outras coisas que nós possamos ter aqui formais. E com isso eu não estou a dizer que as outras não são importantes. Eu estou a dizer que o Evangelho é mais importante. E portanto este primeiro capítulo fala-nos sobre a transmissão de fé. O segundo capítulo fala-nos sobre a transmissão de amor. Capítulo 2, versículos 5 a 7. Porque, como bem sabeis, nunca usamos palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus a testemunha, e não buscámos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser os pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a Ana queria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porquanto nos erais muito queridos. Como é que eu tenho isto? Versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos cada um de vós como pai a seus filhos. Aqui Paulo dá-nos aqui uma ilustração de como ele abordou o Evangelho e como é que ele lançou a semente na igreja. E por aqui nós vemos como é que devem ser feitas as lideranças. E quando digo liderança é na própria igreja, mas também no lar. E até nós como pais. Paulo fez aqui uma combinação interessante.
Paulo diz assim, ele foi como uma ama, versículo 7, e versículo 11, e foi como um pai. Ele foi como uma mãe e foi como um pai. Foi como uma ama que deu amor e foi como um pai que exortou e que deu autoridade. E este equilíbrio é o que faz falta nas igrejas e nos lares, muitas vezes de pais para filhos. Temos de ser capazes de exercer amor e autoridade. Quando uma igreja tem demasiada autoridade e pouco amor, é ferida, ressentida e quebra-se. Quando uma igreja tem demasiado amor e pouca autoridade, torna-se rebelde. E isto aplica-se a tudo. As pessoas que têm posição de liderança, seja no que for, têm que fazer uma combinação das duas coisas. Sensibilidade com autoridade. Quando uma delas vai mais para um canto, estraga tudo e parte tudo. E Paulo não tem vergonha de dizer que foi como uma ama e como um pai. E com isto ele está a dizer que foi as duas coisas que são necessárias. Ok? Equilíbrio. Capítulo 3. 3, 7 a 8. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos estáis filhos do Senhor. Paulo, esta passagem faz lembrar outra que está na terceira epístola de João 4. Não tenho maior gozo do que este, que eu vi que os meus filhos andam na verdade. Sabem, eu tenho lá um espacito lá no Alentejo e pus lá umas árvoresitas. E das primeiras coisas que eu gosto de ver quando chego lá, mais do que ver a construção, como é que está a correr, não é? Mas vou sempre ver como é que está as árvores. Porque aquelas árvores não são regadas tantas vezes como podiam. E o pai costuma dizer assim, é bom, que é para elas ganharem boas raízes, são daquelas que nunca mais vão como estão todas à água, são daquelas com raiz mais funda. Está bem, só que é que elas cresçam. Só nunca mais crescem, estão sempre... E agora começaram a crescer. E dá-me gozo, porque eu cada vez que lá vou sempre... Epá, mais um palmo, mais outro palmo. Paulo, quando lançava as sementes de uma igreja, ele tinha prazer em ver as sementes crescerem. Tal como eu gosto de ver as eugénias a crescer. Mas comparação completamente parva, mas vocês percebem a ideia, não percebem? E só senti isso quem as planta. Como foi eu que estive lá a cavar, e como saiu do corpinho, eu não tenho mais prazer, e fiquei com os mãos todas marcadas, e só me fez foi bem, eu tenho mais prazer em vê-los a crescer. Porque eu lembro quando as pus aqui. Ok? E Paulo a mesma coisa. Ele tinha consolado por vê-los firmes. E é como João diz, não tenho melhor gozo do que este de ouvir que os meus filhos, as árvores que eu semeei, estão bem. É a mesma analogia. Ok? Capítulo 4. Versículo 1 a 3. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitos se questionam, eu gostava de perceber a vontade de Deus. Como se a vontade de Deus fosse algo transcendental. E muitas vezes é. Mas eu sugiro para esses que consideram a vontade de Deus uma coisa tipo bola de cristal, que lessem a Bíblia e procurassem uma concordância a seguir, ou no Google façam isto. Isto é a vontade de Deus. E se calhar vocês encontrar muitas passagens que já dizem qual é a vontade de Deus. Muitas vezes procuramos qual é a vontade de Deus e baseamos a vontade de Deus só no campo transcendental. Quando a palavra de Deus já diz muita coisa que é a vontade de Deus. É como eu estar preocupado se a epístola aos Colossenses foi escrita em primeiro lugar, em terceiro lugar, e não estar preocupado no que a epístola diz. Eu não devo estar preocupado com aquilo que Deus não mostrou. O que Deus não mostrou há de mostrar no seu tempo. Eu devo estar preocupado com aquilo que Ele diz que já é para fazer. Então aqui nós temos o exemplo da vontade de Deus. Cada um sabe possuir o vosso vale em santificação e honra. Isso é da vontade de Deus. Ok? E como estas há mais várias. Se nós procurarmos nestas seguir, as outras virão por arrasto. Não temos de estar preocupados e focados nas transcendentais, naquelas que nós não sabemos. Ok? Versículo 9 e 10. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de vos escreva, visto vós mesmos estáis bem instruídos por Deus. Eu acho interessante. Se imaginarmos que eles tiveram um curso intensivo de 3 semanas e Paulo diz, vocês estão bem instruídos, é fantástico. Paulo esteve anos em outros sítios. Mas aos São Licenses teve só 3 semanas. Só 3 semanas.
E eles estavam bem. Eles estavam bem instruídos. E eu pergunto, é porque eles eram seres humanos com extrema capacidade? Eram crentes super bons, melhores que os outros? Não. Mas o coração deles e o sol deles, quando foi pregado o Evangelho, estava mais pronto para receber. E absorveram possivelmente mais em menos tempo do que os outros. Sabem? Podem vir aqui, quando eu agora acabar o voo, vocês podem convidar os melhores pregadores da história e pregarem aqui todas as quartas-feiras. Se não tiverem com atenção, ou se não tivermos com atenção, o nosso sol não estiver preparado, entra sem saia 5 mil. Paulo esteve 3 semanas com eles. Eles aprenderam tanto ou mais do que muitos com quem ele esteve durante anos. Não por serem melhores, mas porque estavam dispostos a ouvir. E a diferença não está tanto no tempo, mas está no solo. Por isso é que há crentes com muito pouca idade de crentes que têm uma capacidade, uma maturidade espiritual muito acima de outros que têm 20, 30 anos. Porquê? Porque são melhores? Não, porque têm mais vontade. Porque estão mais receptivos. Porque têm um solo mais bem preparado para receber a sementeira. Têm um coração mais maleável. Estão a perceber a diferença? E os que são licenses, essa é a grande diferença deles para os outros. Eles, no pouco tempo que tiveram Paulo, aproveitaram e ficaram bem instruídos. Por exemplo, aqueles que têm mais do que um filho e que dão a mesma ordem a pelo menos 2 filhos. Porquê é que um faz e o outro não faz? Nunca se questionaram. A ordem veio de vocês. A ordem, eles sabem como é que se faz. Ouviram na mesma altura. Porquê é que um faz e o outro não? Isso daria outro estudo bíblico. Eu não vou por aí. Não vos quero dizer é que há uns que ouvem e aceitam e fazem, e outros que não. Ok? E na igreja é a mesma coisa. Desde o capítulo 4, 13, estou a terminar a primeira epístola, até ao final da primeira epístola aos Filipenses, entramos no arrebatamento. E eu quero rapidamente, ler o versículo 13 convosco. Não quero por aí, irmãos, por isso é que isto não era só arrebatamento, era muito mais do que arrebatamento. Eu disse-vos que era arrebatamento e outras coisas. Não quero por irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aquelas pessoas que não têm esperança. O funeral é um dia, é um tempo de desespero. Porque ninguém sabe o que se passa do outro lado. Eles não sabem. Por isso é que não têm esperança. Mas nós, como crentes, não devemos ficar. Ficamos sempre tristes porque sentimos a perda. Mas não devemos ficar em desespero porque sabemos que a pessoa, sendo crente, está a se sentir muito melhor. Ok? Porque se cremos que Jesus morreu, que suscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, mas não é à terra, é aos ares, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sobre isto quero dizer algumas coisas. A palavra para arrebatamento do grego é... Eu vou-vos dizer a palavra porque nós vamos perceber o que é que eu vou dizer a palavra. É harpazo. Eu não vou fazer essa pergunta, mas eu perguntaria, se tivéssemos uma reunião informal, o que é que você acha que harpazo significa? Ou que deu origem de palavra em português? Harpão. Então, o arrebatamento não foi um convite do Senhor nos ares. Subam, meus queridos, que creram em mim. Podem subir, eu convido-vos a subir. Não, foi um arpão. Deus disparou. O que o arpão faz? Dispara, prende e puxa. Deus, quando vier a arrebatar, não vai convidar ninguém a subir. Ele vai apanhar os crentes todos e vai levá-los. Arpão, harpazo, subir. No original é como se fosse uma ação musculada com força. Daí, harpazo, arpão. Ok? Mas não fiquem tristes, nem fiquem preocupados. Porque Paulo diz para nós nos consolarmos com estas palavras. É porque não vai doer. Está bem? Vai ser bom. Mas é apenas uma manifestação de força da parte de Deus. Deus vai retirar e vai também manifestar aos que cá ficam força. O harpazo não é tanto para mostrar força e infligir força nos que vão, mas para mostrar força para os que ficam. Quem fez isto foi Deus. Ok? E isto vai acontecer depois. Primeiro, quem está morto vai ser primeiro arrebatado e encontrar-se com Cristo. Não é na terra. Isso é na segunda vinda. Nos ares. E depois de nós, os que ficarmos vivos, esperemos nós que fiquemos todos vivos nessa altura, que era um sinal, vamos ter com Ele também aos ares, juntamente com os outros. E para sempre ficaremos com Cristo. Consolados com estas palavras. É isto que Paulo diz. Ok? Já ia falar mais sobre isto. Capítulo 5, nós lemos o seguinte no versículo 1.
Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem. Lá está Paulo a dizer, vocês sabem bem, vocês são bons alunos, vocês ouviram bem. 3 semanas bem aproveitadas, hein? E não necessitais que vos escreva, e o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Aqui já não estamos a falar sobre o arrebatamento, estamos a falar sobre o dia do Senhor. Mas acham que vocês têm uma casa? Eu não sei se vocês já tiveram um ladrão com vocês dentro de casa. Espero que não. Não me contem agora, está bem? É para não estragar a noite. Mas vocês quando são assaltados, vocês têm um aviso prévio, vão ser assaltados. É porque sabem e têm essa capacidade de avisar. É que eu não sei quando vou ser assaltado. E vocês também não sabem. A Bíblia diz que este dia do Senhor vai ser para os que cá ficam como a entrada de um ladrão em cena. E quem está não sabe quando acontece. É uma visita inesperada. É uma visita indesejada. É uma visita que não consola. Desde logo, o dia do Senhor não pode ser o dia em que o Senhor vem arrebatar a igreja. Porque o dia que o Senhor vem arrebatar a igreja é um dia de consolação. Reparem, estão a perceber? A vinda do Senhor arrebatar a igreja é consoladora. Mas a vinda do Senhor é como um ladrão que vem. E vamos ver o que diz mais. Quando disserem à paz e segurança, então nos sobrevirá a repentina destruição, como as dores que parte aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. E depois levarão-nos a perguntar, será que é para nós, crentes? E aqui Paulo diz, mas vós, irmãos, ou seja, eles, mas vós, agora é para vós. Isto era para os outros, mas agora é para vós, irmãos. Mas vós, irmãos, tenham medo, já não estás nas trevas, porque isto é para os que estão nas trevas. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A vocês não vai ser como um ladrão. Eu não vou parecer se eles estarem à espera. Eu estou a dizer que vou parecer a qualquer altura. Eu estou a dizer para estarem à espera. Como é que eu posso estar à espera de um ladrão quando não sei quando é que ele aparece? Entendem? Porque todos vós sois, não é das trevas, sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Ou seja, não misturem alhos com bugalhos. Não pensem que vão passar pela grande tribulação nem vão medir o Senhor. Isto é para aqueles, para os que estão nas trevas, para aqueles que estão à espera do Senhor como um ladrão. Para vocês é motivo de consolação e de alegria. Não é o dia do Senhor, não é o dia que o Senhor vem arrebatar a igreja dos ares. São dias diferentes. Mas à medida que vamos avançando, mais 10 minutos, vocês vão percebendo as coisas cronologicamente, está bem? Quando disserem à paz e segurança, então lhes não é nós, não é nos sobrevirá, é lhes sobrevirá, ok? Já falei. Ok. Depois, o versículo 10 diz assim, 5, 10. Não, porque Deus não nos destinou para a ira. Se dúvidas houvessem, este aqui arremata. E esta ira, para mim, é a ira de duas vertentes. É a ira eterna e a ira terrena. Porque haverá alguns a dizer, até crentes dizer, nós vamos passar pela grande tribulação, pela ira terrena, mas a ira eterna não vamos sofrer. Irmãos, ira é ira. E Deus não nos destinou nem para a ira terrena, nem para a ira eterna. A ira eterna, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não vamos ser condenados, vamos passar pela ira eterna. Mas será que vamos passar pela grande tribulação? Não. E já vos vou explicar até melhor. Deus não nos destinou para a ira, mas para a questão da salvação. Ou seja, não vamos passar pelo dia do Senhor. Ok? Sendo arrebatados, o dia do Senhor virá a seguir. Segunda epístola aos Tessalonicenses. E aqui vai ser muito rápido. Esta aqui corresponde, vocês, para aqueles que veem séries, espero que vocês não vejam muitas séries, porque é altamente viciante. Eu não vejo muitas. Vejo poucas. Geralmente as segundas temporadas são piores que as primeiras. Há séries em que a primeira temporada é uau, mas depois vê a segunda e já não é tão bom. Então se for a terceira, geralmente é pior ainda. E vocês poderão pensar, será que a segunda temporada de Tessalonicenses vai ser pior que a primeira? Eu digo, vai esclarecer muita coisa que a primeira não mostrou. Eu acho que a segunda temporada de Tessalonicenses vai ser melhor talvez que a primeira em muita coisa. É mais curta, mas eu tento discordar que as segundas temporadas são piores. E vamos entrar na segunda temporada de Tessalonicenses, que segundo os entendidos, para os quais eu me vou meter, foi escrita muito pouco tempo depois da primeira temporada. E porquê? Já iremos perceber. A primeira epístola fala é uma carta de clarificação sobre dois temas, Igreja e Jesus Cristo. A segunda epístola esclarece-nos, não é a Igreja e Jesus Cristo, é o mundo e o Anticristo. Estão a ver a diferença? Primeira epístola, Igreja e Jesus Cristo. Segunda epístola, mundo e Anticristo.
No versículo 7, diz assim, do capítulo 1. E a vós que sois atribulados, descanse connosco quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não... Lá está, quando o Senhor vier do Senhor, virá como labareda de fogo, para se vingar dos que não conhecem a Deus. Então, se nós conhecemos a Deus, vamos ser alvos da vingança dos que não conhecem a Deus? Não faz sentido. Ok? E que não obedecem ao Evangelho, os quais pelo castigo padecerão eterna perdição. Ou seja, estes têm eterna perdição. Então nós temos eterna perdição? Não. Então não estamos no mesmo barco, desculpem. Isto é para nós. Está bem? Isto é apenas uma sinopse que vamos encontrar neste livro. Sobre o Anticristo, a Bíblia fala muita coisa sobre isso. Apenas vou citar 2 versículos. A segunda epístola aos Colossenses 2:3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ou seja, aqui a Bíblia diz claramente que antes de vir do Senhor, este dia de destruição e de julgamento, vai haver pistas. Mas isso não acontece no arrebatamento. A Bíblia diz que quando o Anticristo, quando o Senhor vier, antes que venha, tem que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Está aqui no versículo 4. Que é uma referência ao Anticristo. Homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, o qual se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Referência ao Anticristo. Agora vou-me dedicar um bocadinho mais sobre isto. Leiam comigo, por favor, 2, 1 a 4. Ora, irmãos, julgamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui voltamos a falar sobre o arrebatamento. A vinda dele e a nossa reunião com Ele. O que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Havia uma derrapagem, os tessalonicenses, que sempre tiveram 100%, que sempre tiveram muito bons, estavam a começar a tirar, satisfaz bastante. Estavam a começar a ter dificuldades a passar dos 70%. Estavam a derrapar aqui. E há aqui uma nota curiosa que se calhar vocês não sabiam. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Há quem diga que depois da primeira epístola, houve outras epístolas que esta igreja recebeu, forjadas por um Paulo que não era o Paulo. E Paulo diz aqui, se alguém vos surpreender por epístola, como se fosse eu a escrever, a dizer o que eu não disse, atenção. E eu acredito que possa ter sido verdade. Possivelmente esta não seria a segunda epístola, ou seria talvez a terceira. Se calhar havia uma antes, forjada, mentirosa, feita por um Paulo, fingido que era o Paulo, mas não era Paulo nenhum. Porque senão, o que é que Paulo dizia? Atenção àqueles que escrevem epístola como se fôssemos nós. Entendem? Que estavam a fazê-los mover do entendimento e a fazê-los achar que iam passar pela grande tribulação. E esta carta serviu para alertar a igreja. Atenção, eu falei-vos sobre o arrependimento e um bocadinho sobre a grande tribulação, mas agora vou atacar a grande tribulação a sério para que percebam que vocês não vão passar por ela. Eu não sei se houve esta carta ou não. Eu não sei se isto aconteceu ou se não aconteceu. Mas que talvez tenha acontecido, talvez. Há aqui pistas desta passagem que possa ter acontecido. Agora, que não vos movais, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ok? Não é arrebatamento, é o dia de Cristo, vingança. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Lá está, tem que haver pistas. O Anticristo virá primeiro. Ok? A tribulação era tanta. Quero que vocês percebam isto. Isto é muito... E estou a acabar, está bem? Depois não quero também abusar. A tribulação era tanta nesta altura que muitos achavam que estavam a viver a grande tribulação. E estavam a ser enganados por outros. Ou por palavra, ou por apostasia, ou por epístola, peço desculpa, ou por outra coisa qualquer. Estavam enganados. Eles estavam a começar a balançar. E Paulo está aqui a dizer, calma, vocês não podem viver a grande tribulação sem que antes venha o Anticristo. Portanto, ainda não é a grande tribulação. Está bem? Podem continuar à espera do arrebatamento. Vocês vão ser arrebatados primeiro. E Paulo esclarece isso daqui um bocadinho. O qual, versículo 4, o qual, o Anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Só que sentará, já li. Versículo 5. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ele estava convosco. Impressionante. Paulo falou sobre até estas coisas nas 3 semanas. Houve um crente que chegou-se uma vez a uma igreja e roubaram os seus nomes. E que, nos Estados Unidos, e que ele disse assim, antes de ir para a igreja,
qual é o tema que querem que eu fale à vossa igreja? Digam lá. Falem de tudo. Pode falar do que quiser. Não fale sobre o fim dos tempos. E ele perguntou, porquê que eu não falo sobre os fins? Não era para falar sobre, porquê que não querem que eu fale sobre os fins dos tempos? Sabe, a nossa igreja, ainda estamos a dar os fundamentos da fé. É? E ele perguntou, mas quantos anos tem a vossa igreja? Temos 15 anos, temos os fundamentos ainda. E ele ficou assim, olha, 15 anos. Mas em Paulo, com 3 semanas, falava sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, e esta igreja com 15 anos não tinha falado sobre isto ainda. Está tudo doido. E hoje em dia, estamos a rir, mas hoje em dia acontece muito isso. E portanto, continuando. Versículo 6, muito importante. E agora vós sabeis o que o detém. A quem? Ao Anticristo. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o Ministério da Justiça opera, somente há um que agora resiste até que do bem seja tirado. Eu quero falar-vos um bocadinho sobre isto. Pelos vistos, há aqui um. Primeiro, nós vemos no versículo 6 que há algo que o detém, como se fosse uma coisa. Mas o versículo 7 explica-nos que essa coisa também é uma pessoa. Há um que o detém. Portanto, há um ser, há uma pessoa que estava em cena já na época e continua em cena hoje, que detém, por enquanto, que o Anticristo venha. Porque quando essa pessoa sair de cena, o Anticristo entra em cena. E o Anticristo entra em cena, o dia do Senhor está perto. A pergunta que vale $1 milhão é o que é isto que o detém? Paulo não explicou assim claramente, mas indiretamente, o que é que nós temos? Qual é a coisa mais poderosa que existe no nosso meio, que já existia na igreja desde o princípio da Igreja do Corpo de Cristo? Qual é a coisa mais poderosa que é uma pessoa? Espírito Santo. E onde é que o Espírito Santo existe? Dentro da igreja. Quando a igreja for arrebatada, onde é que o Espírito Santo vai? Nós somos o templo do Espírito Santo. Se a igreja que é o templo do Espírito Santo é arrebatada, o Espírito Santo sai. O diabo o Anticristo tem espaço para poder entrar. Já não há aquilo que o detém. E nós que somos sal da terra, saindo o sal da terra, a terra fica sem sal, sem conservação. Nós que somos a luz da terra, saindo a luz da terra, a terra fica em trevas, fica entregue ao maligno. E o Anticristo entra em cena. Porque aquilo que o podia travar, que está cá dentro, saiu, porque nós também saímos, fomos arrebatados antes. A Bíblia não fala exatamente que é o Espírito Santo, mas eu sinceramente penso que poderá ser. Lá está, estudem também o assunto e se acharem que não é, um dia digam. E eu tenho todo o gosto em aprender convosco. Mas eu devo dizer qual era a minha opinião fundamentada e eu acredito que seja isso. Faz sentido para mim. E então sim, eu consigo perceber a cronologia da coisa. Igreja do Corpo de Cristo com o Espírito Santo. A vida do Senhor, Deus veio-nos arrebatar a qualquer altura, sem aviso prévio. Quando isso acontecer, saímos nós, o Espírito Santo está cá dentro, também sai. Sai de cena, a terra fica às escuras. Sem o sal e sem a luz que somos nós. O Anticristo, que estava a ser travado, deixa de ser travado. Entra em cena. Entrando em cena, aí começa a sucessão de coisas que precipitam o fim dos tempos e o dia do Senhor. Não sei se me fiz entender. Ok? Eu vou terminar mesmo. Etc. Capítulo 3, e estou a terminar. Rapidamente, do versículo 10 a 12, fala de alguns que não queriam trabalhar mais. Porque achavam que o arrebatamento viria a qualquer altura. Então deixavam de trabalhar. Iam para cima dos montes à espera que o Senhor viesse arrebatados. Irmãos, eu quero dizer que todos nós gostaríamos que o Senhor viesse. Não pagaríamos mais impostos, não teríamos mais contas para pagar, não teríamos que trabalhar, íamos ser arrebatados e a dor e a tristeza acabaria. Eu acho que era ótimo. Mas a Bíblia diz, é bom termos a esperança. Mas daí até ficarmos preguiçosos e vemos à sombra da bananeira à espera que isso aconteça, é um grande erro. Façamos a nossa vidinha, paguemos os nossos impostos, trabalhemos como gente grande e portemos como adultos. E quando Deus achar que é a altura certa, sem aviso prévio, virá. E nós ficaremos felizes para sempre. Mas não vale a pena ir para cima de um coqueiro, ou para baixo de um coqueiro, para baixo de um coqueiro, beber uma pina colada à espera que o Senhor nos venha a arrebatar. Porque as coisas não funcionam assim. Terminando. Quero-vos citar apenas uma declaração de Alexander McLaren, que era um crente de há 2 centenas de anos, que escreveu isto. Porque eu acho que a Igreja hoje em dia perdeu a paixão e perdeu o interesse pelo arrebatamento. Hoje em dia as pessoas não desejam quase ser arrebatados. A Igreja e os crentes criaram tantas raízes à terra e às coisas aqui da terra que já nem sentem prazer no arrebatamento, já nem desejam. Ele diz que nós devemos ter essa esperança.
Então Alexander McLaren disse isto no mundo. A igreja primitiva, e termino com isto, pensava mais na segunda vinda de Jesus Cristo do que na morte e no céu. Isto é verdade. A igreja primitiva, por isso é que Paulo diz assim, meus amigos, vamos trabalhar, capítulo 3. Esqueçam que não estejam à espera do arrebatamento. É porque eles pensavam mais no arrebatamento do que na morte e no céu. Nós não. Nós pensamos no céu, pensamos na ausência de chatices. Mas não pensamos no arrebatamento como deveríamos pensar. Okay? Lembram-se daquele... Qual é o terceiro tempo de um cristão normal? O passado foi salvo, o presente para servir e o futuro para esperar o quê? O arrebatamento. E nós não esperamos. Não vivemos o futuro. Não vivemos o futuro de um cristão normal. Então continua. Os primeiros cristãos buscavam não uma fenda no chão chamada sepultura, mas uma fenda no céu chamada glória. Eu acho isto muito bom. Que Deus abençoe.